Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoje é o terceiro elo do nosso projeto de vida. Nosso tema é que ele cresça. E ele cresça. Bem, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Amém? E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo atrás, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava para passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o, disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode sentar, por favor. Esse é um texto conhecido. A história é uma história conhecida. Nós já ouvimos algumas mensagens, algumas explicações acerca dessa palavra. Mas nessa noite eu quero trazer para você uma reflexão de um ângulo diferente do contexto dessa história. Essa história, ela fala de salvação, ela fala de resgate. Mas olha só essa situação. Tenta imaginar essa situação aí na sua cabeça. Jesus estava vindo, passando pelo caminho. Aí a Bíblia fala que ele entra em Jericó. Quando ele entra em Jericó, as pessoas daquela cidade já sabiam que Jesus estava vindo. Pastor, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia fala que Jesus chegou em Jericó e havia uma multidão que estava aguardando por ele. Então as pessoas já sabiam que ele ia passar lá. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas se antecipando ou se preparando para aguardar alguém que não significa nada, que não é ninguém. Mas as pessoas se sacrificam para aguardar essa pessoa, esse famoso por aí. Quando alguém vai fazer um show em determinada cidade, esse show é divulgado, existem pessoas que vão para lá e ficam acampadas lá um mês, uma semana, aguardando o dia daquele cantor, daquele famoso se apresentar. Não interessa se está chovendo, não interessa se está fazendo frio, se o sol está quente, ele fica lá 30 dias, às vezes dentro de uma barraca, às vezes ao relento, revezando-se numa fila para poder chegar e pegar o melhor lugar, para estar alguns instantes próximo de uma pessoa que não vai acrescentar nada ao vida.
fica lá uma semana para assistir um show de 1 hora, 1 hora e meia, paga um absurdo no ingresso, correndo risco de todos os modos, risco de ser assaltado, risco de ficar doente porque está no relento, risco de ter algum problema durante o show e até morrer, como já aconteceu algumas vezes. Mas as pessoas não estão nem aí, não, é o meu ídolo que está lá, eu preciso ir lá, eu preciso chegar lá e preciso ficar lá, eu tenho que ficar o primeiro lá na fila, lá na grade, na cara do palco, e chora, e se corre, e se rasga, se tatua, vai com camisa de quem eles estão indo lá ver, com faixa na cabeça, gasta o que tem e o que não tem para poder estar presente ou diante de uma pessoa que não vai acrescentar nada na sua vida. Mas essa história conta que Jesus estava passando em Jericó, e aí uma multidão de pessoas o aguardava. Essas pessoas que estavam aguardando Jesus, elas não precisaram gastar seu dinheiro para esperar Jesus passar, para ver Jesus. Elas não precisaram ficar numa fila aguardando lá no relento de qualquer forma, esperando Jesus passar. E mesmo que elas tivessem feito isso, elas estavam fazendo isso por alguém que poderia mudar a sua história. Jesus pode mudar a nossa história, e muitas vezes nós não damos a Ele o devido valor que Ele merece. As pessoas que idolatram outros por aí, às vezes valorizam muito mais os seus ídolos do que nós valorizamos Jesus, que pode nos dar a vida eterna. Ele se entregou, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E muitas das vezes nós não somos capazes de fazer nem um pequenino, mínimo sacrifício para estar na presença dele. Tudo é empecilho para nós o deixarmos de lado. Não, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje estou com dor de cabeça, hoje eu não dormi bem, hoje isso, hoje aquilo. Toda hora nós temos uma desculpa. Você precisa entender que o tempo que você tira para estar na presença do Senhor, ele é um tempo precioso e que pode trazer um benefício muito grande para você e para a sua alma. Porque ele é capaz de mudar a sua história com um simples piscar dos seus olhos. E Jesus estava passando pela cidade, entrando pela cidade. E no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas, existia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu não era um seguidor de Jesus. Zaqueu só tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não era um seguidor. Ele nunca tinha estado com Jesus antes. Mas mesmo assim, Zaqueu falou: olha, eu preciso encontrar esse homem, eu preciso ver esse homem. Às vezes ele deve ter pensado: eles falam tanto desse homem que eu preciso conhecer esse camarada, preciso saber quem ele é, porque é muita gente falando dele, é um monte de gente querendo seguir esse indivíduo, eu tenho que saber quem ele é. Só que Zaqueu tinha um problema. Zaqueu era de pequena estatura. A Bíblia não fala se ele era anão ou se ele era só baixo. A Bíblia fala que ele tinha uma pequena estatura. E com certeza, quando a Bíblia relata que ele tinha uma pequena estatura, a Bíblia estava comparando com as demais pessoas da época. Então ele era menor que as pessoas da época. E aí Zaqueu, querendo ver Jesus, ele deve ter pensado: mas no meio dessa galera aí, não adianta nem eu querer passar. Primeiro, ninguém gosta de mim. Eu vou passar aí no meio, eles vão me acertar aí no meio.
não dá outra característica dele. Mas ele devia ser uma pessoa expressiva aos olhos dos outros. Porque roubava todo mundo. Ele fazia com que as pessoas ficassem cada vez mais pobres, com que as pessoas ficassem cada vez em uma situação mais difícil. Por quê? Porque ele não se importava com ninguém. Ele não estava nem aí para ninguém. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E aí ele pensou, deve ter pensado, imagino eu, não vai dar para entrar no meio desse povo, não vou ver Jesus e vai dar ruim para mim. Aí o que sabe que eu pensou? Como é que eu vou fazer para ver Jesus passar? Naquela época não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Talvez hoje, se fôssemos nós iríamos inventar um jeito, subir um drone, baixa o drone no meio da multidão e puxa a imagem de Jesus e vamos ver como ele é. Porque a intenção de Zaqueu era ver Jesus. Hoje nós teríamos outros recursos para ver Jesus. Nós poderíamos ficar na nossa casa e a televisão ia filmar Jesus e Jesus ia aparecer lá na nossa tela e a gente sentadinho no sofá, beleza? Nós iríamos ver Jesus. E tem muitas pessoas hoje que estão vendo Jesus só desse jeito, sentados dentro de casa, no sofá, através da televisão, ouvindo a mensagem do pastor fulano de tal, da pastora fulano de tal. Não tem problema nenhum em você fazer isso, mas você ver Jesus. Para você ver Jesus, você precisa estar com Ele, e para estar com Ele, você precisa ter contato com Ele. E sabe como é que você vai ter contato com Jesus? Tendo comunhão com o seu irmão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos com o meu nome, ali eu estarei. Você tem que estar reunido. Sentado lá na sua casa, na sua casa, você está reunido com a televisão. Tem muita gente hoje querendo ver Jesus e achando que está falando com Jesus, que está vendo Jesus através do celular. Algum problema em você ler uma mensagem e você vê a mensagem? Não, nenhum problema. Inclusive nós mostramos as nossas mensagens no YouTube, para você ver, para quem quiser ver. Mas essa não pode ser a única forma com que nós nos aproximamos de Jesus para vê-lo. Nós precisamos buscar ao Senhor juntos, unidos em comunhão. E aí Zaqueu pensou lá naquele momento, falou: olha, o único jeito de eu ver Jesus é se eu for para um lugar onde eu fico mais alto que as pessoas. Porque com a minha estatura eu não vou conseguir, eu tenho que estar mais alto. Aí, o que Zaqueu pensou? Vou subir no ar. Subiu no ar. Tinha agilidade, porque senão eu não ia conseguir subir na árvore. Eu, quando era mais novo, eu subi na árvore rapidinho. Hoje eu subo, mas demora mais. Hoje é mais difícil. Hoje tem barriga, hoje tem idade, hoje não é mais como era quando eu tinha 15, 16 anos. Ainda consigo subir na árvore, depender na árvore. Mas Zaqueu subiu na árvore. E eu imagino que ele subiu naquela árvore e ele ficou lá em cima olhando, enquanto a multidão se aproximava. E na cabeça dele, ele deve ter pensado: olha, eu vou ficar aqui, vou ver Jesus passar, vou conhecer quem é esse homem, espera a multidão passar, desce a árvore, eu vou embora para casa e está tudo beleza. Só que Zaqueu, quando estava lá em cima da árvore, debaixo daquela árvore, estava passando
a pessoa mais importante que Zaqueu poderia conhecer na sua vida. Ele não tinha ainda consciência disso. Ele ainda não tinha consciência disso. Mas era a pessoa mais importante que poderia estar passando perto dele naquele momento. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de Jesus passar pertinho dele e ele não está entendendo que é a pessoa mais importante que poderia estar do seu lado. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ver a Jesus através de várias circunstâncias e não estão entendendo que isso é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. Agora olha só que curioso. Zaqueu precisava de dinheiro. Hein? Zaqueu estava precisando de carro, de casa, de roupa. A Bíblia fala que ele era rico. Para a Bíblia falar que alguém era rico, é porque o camarada tinha dinheiro mesmo. A Bíblia fala que ele era cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Zaqueu foi atrás de Jesus e foi querer ver Jesus, não para pedir nada, porque ele queria saber quem era Jesus. Você não entendeu, não? Tem muita gente que está querendo ver Jesus e andar atrás de Jesus só para ficar pedindo coisas para si. Nós precisamos ir atrás de Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Zaqueu queria conhecer Jesus porque ele tinha ouvido falar daquele homem que fazia milagre, que transformava a vida das pessoas, que levantava os coxos, que fazia os cegos enxergarem, que fazia os surdos ouvirem. Ele queria ver quem era esse homem. Ele não precisava de nada materialmente falando. Se você está procurando Jesus e correndo atrás e indo atrás de Jesus porque você está precisando de alguma coisa, eu quero te dizer, o seu propósito está errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Primeiro você tem que buscar Jesus, conhecer Jesus, a estar com Jesus pelo que Ele é, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E se você receber esse Jesus na sua vida e andar de acordo com o que Ele te determinar, com o que Ele te ensinar, as coisas que você precisa vão acontecer na sua vida automaticamente. Porque ninguém é maior que Ele recompensar os seus filhos. Zaqueu não precisava de dinheiro, ele não precisava de bens, ele não precisava de nada. Aquela multidão que estava acompanhando Jesus, muitas pessoas estavam ali porque precisavam de um milagre, porque queriam ver acontecer alguma coisa na sua vida. Não estava errado também, mas veja você, tinha uma multidão andando atrás de Jesus, e quando Jesus passa debaixo daquela árvore, ele olha para cima da árvore e chama aquele homem que ele nunca tinha visto pelo nome. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe o seu nome. Jesus olha para cima da árvore e fala: Zaqueu, aquele homem ter tomado o susto, ele até quase cai da árvore. Como é que ele chama o meu nome? Da onde? Quem que falou meu nome para esse homem? Quando Jesus traz uma revelação para você, isso te assusta às vezes. Porque às vezes a revelação que Ele dá sobre você é de coisa que só você e Ele conhecem. E Ele traz essa revelação para você. Eu já contei isso aqui. Eu fiquei longe um tempo, fiz a maior burrice da minha vida, e fiquei longe dos caminhos do Senhor por um tempo. E Deus usou um adolescente de 13 anos para poder conversar comigo, porque esse adolescente, há quase
1.500 quilômetros de distância da onde eu morava. Ele contou minha vida inteira. Ninguém tinha contado para ele. Eu não conhecia ele. Ele não me conhecia. Ele não sabia da minha história. Mas Deus usou aquele adolescente para falar comigo. E aquilo que ele falou me fez refletir e voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu tomei um susto. Porque Deus revelou para um adolescente de 13 anos aquilo que eu estava fazendo a 1.500 quilômetros de distância. E Deus, naquele momento, revelou a Jesus o nome daquele homem que estava na cima da árvore. E Jesus falou: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce aí, que hoje eu vou comer com você e vou dormir na sua casa. A Bíblia fala que ele imediatamente desceu da árvore. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus às vezes chama, Jesus às vezes nos chama, Jesus às vezes quer que nós estejamos perto dele, mas a gente fica protelando nesse momento. Ah, Senhor, hoje eu não posso, hoje eu estou cansado, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu preciso fazer aquilo, amanhã eu vou. Zaqueu imediatamente, quando Jesus chamou, ele ia até pular lá de cima. Ele desceu da árvore imediatamente. Sabe por quê? Ele não se preocupou com nada que ele tinha que fazer, que ele precisava resolver naquele dia, naquele momento. A única coisa que veio à mente de Zaqueu, que veio ao coração de Zaqueu é: esse homem é diferente, eu preciso ter a oportunidade de estar mais perto dele. E as pessoas começaram a questionar Jesus. Mas Jesus vai comer, vai dormir na casa desse pecador, desse infeliz que deixa todo mundo triste, que ninguém gosta dele. Tem muitas pessoas aí fora que olham para mim, para você e falam: ah, esse aí aprontou tanto quando era mais novo, fez tudo errado, fez um monte de coisa, agora meteu minha Bíblia debaixo do braço, está achando que é santo. Eu não estou achando, não, eu sou. Porque eu fui santificado pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Eles não vão entender, os seus amigos antigos não vão entender, o mundo não vai entender, mas para nós não interessa o que o mundo pensa a nosso respeito, nós queremos é Deus. Jesus não se preocupou com aquelas pessoas questionando o que é, por que é que ele ia ficar na casa de Zaqueu, por que é que ele ia comer com Zaqueu. Sabe por quê? Porque a obra que Jesus tinha que fazer na vida de Zaqueu era ele que ia fazer, ninguém mais ia fazer. Ele só passou ali naquele lugar porque tinha um propósito para realizar na vida de uma pessoa, que era Zaqueu. E Jesus pode, e Ele faz muitas vezes, trazer uma palavra no meio de uma multidão para atingir uma pessoa só. E talvez essa pessoa nessa noite é você. Zaqueu não se preocupou com o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Zaqueu não se preocupou com aquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. Ele poderia ter falado com Jesus: falou: Senhor, eu fico muito feliz, muito honrado, se eu querer ir na minha casa, mas eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, não, porque eu sou assim, 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 assado, e não vai pegar bem para o Senhor entrar na minha casa, não. Mas a Bíblia fala que ele saiu lá imediatamente da onde ele estava, e provavelmente ele foi lá e pegou lá onde Jesus falou: hoje só vai na minha casa. E Jesus entra na casa de Zaqueu.
E eles se sentam, e eles comem, e eles conversam. E o impacto foi tão grande na vida de Zaqueu, que Zaqueu, como eu falei, não precisava de nada, materialmente falando. Mas Zaqueu entendeu que não pela sua estatura, não por ele ser baixo, mas que aquele que estava na sua casa era maior do que ele. Era muito maior do que ele, não em estatura. Que ele cresça e que eu diminua. Nós temos que entender que nenhum de nós jamais vai conseguir atingir a estatura de Deus. E se nós tentarmos fazer isso, nós vamos cair. Porque nós precisamos entender que quando Ele é maior do que nós nos escondemos atrás dele e Ele nos protege. As pessoas não entendiam, queriam questionar Zaqueu e a Jesus pelo que estava acontecendo, mas eles não se importaram com isso, porque havia um propósito naquela visita. E aí Zaqueu vira para Jesus e fala: Senhor, se eu roubei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou pedir perdão para essa pessoa. Eu vou voltar atrás do que eu fiz de errado. E se eu tirei de alguém alguma coisa que não era devida, eu vou devolver 4 vezes mais a essa pessoa. Sabe por que Zaqueu falou isso? Não é fazendo média, não. Zaqueu não falou que ia devolver 4 vezes mais fazendo média, não. Porque naquela época a lei era que se alguém roubasse outra pessoa, ele deveria devolver para aquela pessoa 4 vezes mais do que aquilo que ela tinha roubado. Zaqueu não estava sendo bonzinho. Não, Zaqueu estava cumprindo o que ele tinha que cumprir. Ah, nossa, Zaqueu foi que bênção, vai dar 4 vezes mais. Levou R$1.000, Deus vai me dar 4, que maravilha. Zaqueu não ficou, não. Zaqueu estava para cumprir só o que era devido, só o que acontecia naquela época. Mas o que fez a mudança naquele momento da vida de Zaqueu não foi a atitude dele falar que ia devolver 4 vezes mais, foi a sinceridade que tinha no coração dele quando ele conversava com Jesus. Jesus não está interessado naquilo que você vai dar para as pessoas, não. Jesus está interessado na sinceridade do seu coração. Quando Jesus estava lá no templo, assentado no gasofilados, e as pessoas vinham trazer as ofertas, Jesus estava sentado lá, vendo todo mundo trazer, e tinha gente que trazia ouro, gente que trazia prata, gente que trazia um monte de coisa para aparecer. E de repente entra uma mulher, uma viúva, e ela vem andando, e ela chega no gasofilaço e deposita 3 moedas. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: quem de todos esses aí que trouxeram a oferta, quem deu a maior oferta? Aí alguém deve falar: ah, fulano de tal trouxe um monte de coisa de ouro, e trouxe não sei o quê. Ah, não, foi o outro lá, ele trouxe isso, trouxe aquilo. Jesus falou: quem deu mais de todos esses foi aquela viúva, porque ela depositou aqui tudo que ela tinha, 3 moedas. Jesus está nessa noite falando para você: deposite diante dele tudo que você tem, o seu coração por inteiro, a sua vida por inteiro, tudo que você tem. Estou falando só, estou falando de lado financeiro, não estou falando de você. Deposite no altar de Deus tudo o que você tem, 100%. Você precisa ser fiel para que Deus cumpra a fidelidade dele com você. A sua fidelidade, ela deve fazer com que você seja um dizimista. A sua fidelidade deve fazer com que você seja um ofertante. A sua fidelidade deve trazer
o lado financeiro, só se preocupava em prejudicar as pessoas, mas a partir daquele momento ele conheceu o dono da vida, e a partir daquele momento a vida dele foi transformada e a salvação entrou, não só na vida de Zaqueu. Quando a Bíblia fala que a salvação entrou na casa, ela alcançou todas as pessoas da sua família. Jesus podia ter falado para ele: hoje, a partir de hoje você está salvo. Era só para ele, mas não foi isso. Jesus falou: a partir de hoje a salvação entrou nessa casa, a salvação entrou aqui. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender o que Jesus fez na vida de Zaqueu, porque Ele continua fazendo hoje em dia nas nossas vidas. E aí Ele deu a resposta, de acordo com o texto, para aqueles que estavam criticando, para aqueles que estavam apontando o dedo, para aqueles que estavam falando dele entrar na casa de Zaqueu. A resposta dele foi: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Jesus veio a esse mundo para resgatar aquele que estava perdido. E sabe o que aconteceu quando ele fez isso? Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu, ele foi, sofreu, perdeu o seu sangue na cruz, sem precisar, sem merecer. Foi colocado numa tumba, permaneceu lá por 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, preparando um lugar para aquele que ele veio salvar e buscar, que estava perdido. E com isso ele me alcançou, e ele alcançou a você. Fica de pé, seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você vai